Se você atua no direito previdenciário ou é estudioso do tema, com certeza já se deparou com o assunto das ações de revisão decorrentes dos tetos das emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003. Se você ainda não é familiarizado com o tema, eu vou fazer uma breve explicação agora sobre o que é que aconteceu. Primeiramente, a gente tinha, antes da Constituição Federal, a existência de um teto de 20 unidades salariais, ou seja, 20 salários mínimos, para a obtenção do benefício de aposentadoria. Então, após todo o cálculo, que depois eu vou entrar no detalhe aqui de como acontecia, porque tem toda a relevância para a solução desse caso, se aplicava um limite de 20 unidades salariais. É o chamado maior valor teto, certo? Então, não era possível receber um benefício acima desse valor. Aí, o que é que aconteceu? Em 98, quando veio a emenda constitucional número 20, o legislador constituinte ele veio e estabeleceu um teto de R$ 1.200. Qual é o problema, na verdade? É que esse teto de 1.200, se você pegar o valor das pessoas que obtiveram o benefício antes da Constituição de 88 e atualizar o valor a partir da concessão, não chega nos R$ 1.200. Então, a pessoa teve o benefício tetado antes da Constituição e agora foi estabelecido um novo teto que está acima do teto anterior. E aí a discussão era se essa pessoa, esse aposentado, portanto, vai ter direito a recalcular o benefício, porque ele, como teve um teto, teve uma parte do salário de benefício dele que foi descartada, né? No cálculo foi desprezada, porque incidiu um teto. Então, se esse valor excedente do salário de benefício dele pode ser utilizado para recalcular o benefício e aí poder se aproximar ou até mesmo bater nesse novo teto agora, que primeiramente era de 1.200 na emenda constitucional 20, subiu para 2.400 na emenda 41. E esses tetos vêm sendo reajustados anualmente, né? Essa é a visão geral da ação, que é o direito a essa revisão do benefício, ou melhor, ao reajuste do benefício para ele se aproximar mais ou até mesmo bater nesses dois tetos aqui. E nesse recurso repetitivo, o STJ entrou na discussão sobre como deve ser feito o cálculo desse reajuste do benefício. Antes de prosseguir, é importante a gente lembrar que o STF já decidiu sobre o tema, no tema 76 de repercussão geral, no qual ele declarou a constitucionalidade da aplicação dos tetos e disse também que o teto é um elemento externo ao cálculo, o que significa que não se trata propriamente de uma revisão do benefício, mas de um reajuste, como eu disse, pelo que, portanto, respeita o ato jurídico perfeito decorrente, portanto, da concessão do benefício, e a aplicação é imediata, ou seja, os efeitos são a partir da implantação desses tetos pelas emendas constitucionais, e o STF disse que isso não implica em recálculo da RMI, ou seja, da renda mensal inicial, justamente porque não é uma revisão do benefício, porque ele diz que o teto ele é aplicado após todo o cálculo. Portanto, ele é um elemento externo ao cálculo. Primeiro se faz todo o cálculo do benefício, depois se aplica o teto. Então, ele diz que, basicamente, você vai desconsiderar o primeiro teto e vai aplicar o novo teto. O que foi decidido pelo STF lá atrás. Portanto, se aproveita o excedente do salário de benefício que tinha sido descartado e se recalcula o benefício, agora se submetendo ao novo teto. Então, foi esse o entendimento já afirmado pelo STF. E agora o STJ foi discutir como exatamente deve ser feito esse recálculo. E para compreender isso, eu vou precisar fazer aqui um breve histórico da legislação sobre o cálculo de benefícios da Previdência Social, né, do regime geral. Porque pela LOPS, né, a antiga Lei Orgânica da Previdência Social, que era a que vigia antes da Constituição de 88, o cálculo era feito da seguinte forma: se o benefício tivesse renda mensal de até 10 salários, a RMI, a renda mensal inicial, era igual ao salário e benefício, certo? Então essa parte aqui fica simples. Se o benefício tinha mais de 10 salários, aí o cálculo já era feito em duas etapas, certo? A primeira etapa seria o cálculo da parcela básica do benefício, que era aquela parte que seria dos 10 salários mínimos.
que seria correspondente, portanto, a essa mesma parte aqui de quem recebe até 10 salários. E aí esse valor era o salário-benefício multiplicado por um coeficiente que considerava o tempo de serviço, certo? E a segunda parte do cálculo era sobre a parcela adicional, que é aquela parcela que excede os 10 salários mínimos no salário-benefício, e aí seria pago até 80% desse valor excedente, com 1,30 para cada 12 contribuições acima de 10 salários mínimos. Enfim, se fazia um cálculo aqui, mas o importante aqui é você saber que tinha duas etapas desse cálculo, certo? E a primeira etapa era limitada em 10 salários, que era o menor valor teto. E a gente tinha, nesse caso aqui, dois valores tetos, que era o menor valor teto, que era aplicado aqui para definir o valor da parcela básica, na primeira etapa, e tinha o maior valor teto, que eu já falei sobre ele antes, que eram as 20 unidades salariais, que era aplicado ao final de tudo, porque o benefício, em nenhuma hipótese, poderia superar os 20 salários, certo? Então, a gente tem dois tetos aqui, um aplicado na primeira etapa e um aplicado na segunda etapa. Era assim que era calculado o benefício. Então, vou repetir só mais uma vez para ficar bem claro. Então, a gente tinha aqui dois tetos, né? O MVT, que se escreve com as letras minúsculas, que tem a função na primeira etapa, certo? Porque ele estabelecia um teto de valor para a base de cálculo da parcela básica, e tinha um maior valor teto, que se escreve com a primeira letra maiúscula. Esse daqui se aplica ao teto da renda como um todo, depois de todo o cálculo, certo? Que era a parcela de 20 salários, como eu mencionei anteriormente. Então, a gente tem esse teto aqui e esse teto que está aqui, certo? E aí, a gente teve a promulgação da Constituição Federal, que trouxe no seu artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, uma regra de equivalência salarial, que seria basicamente o seguinte: até que fosse regulamentada a Previdência Social após a Constituição de 88, haveria o pagamento do benefício pelo número de salários mínimos que foi concedido o benefício na data da concessão. Então, se restabeleceu o poder aquisitivo do benefício para o número de salários mínimos vigente na data da concessão e manteve dessa forma até a implantação do plano de custeio, como eu disse, que veio acontecer em 9 de dezembro de 1991. Portanto, entre abril de 89 até dezembro de 91, foi aplicado o benefício, o reajuste dele, pelo número de salários mínimos, certo? Então, a gente teve essa fase aí dos reajustes dos benefícios pela equivalência salarial. E só para deixar claro por que abril de 89, né? Porque a Constituição é de outubro de 88, porque o ADCT dispôs que isso valeria apenas a partir do 7º mês a partir da vigência da Constituição Federal. Enquanto que 9 de dezembro de 91 é a data dos decretos que regulamentaram o plano de custeio, certo? E como eu já mencionei no início do vídeo, a gente teve as emendas constitucionais 20 e 41 que estabeleceram novos tetos, né? E aí, como eu já disse, a aplicação desses novos tetos é imediata. E aí, qual foi a discussão do STJ? O STJ disse que deve ser mantido a aplicação tanto do menor valor teto quanto do maior valor teto, e também deve ser respeitada a regra da equivalência salarial do artigo 58 do ADCT. Isso porque, em relação aos MVTs, né, o menor e o maior valor teto, eles consideraram que são elementos externos, mas que integram intrinsecamente o cálculo. E excluir esses valores teto implicaria em aplicação da lei atual de benefícios, né, a benefícios anteriores à Constituição Federal. Ou seja, se não forem aplicados esses tetos, basicamente se pegaria o método de cálculo atual e aplicar ao benefício concedido anteriormente à Constituição Federal, o que violaria a regra do tempus regit actum, ou seja, de que o benefício se rege pelas normas vigentes na data da sua concessão. Então, se um benefício foi concedido na vigência da LOPS, né, antes da Constituição Federal, o cálculo da sua renda mensal inicial deve ser estabelecido pelas normas vigentes ao tempo da
concessão do benefício. Então, o que a gente pode fazer apenas agora é reajustar os benefícios pelas novas regras de reajuste, certo? E aí, portanto, devem ser respeitadas as regras que estabelecem a concessão do benefício. Portanto, devem ser mantidos o MVT, tanto o menor valor quanto o maior valor teto, lá da época da concessão. E o STJ disse que também tem que ser respeitada a regra da equivalência salarial, que produziu efeitos de abril de 89 até dezembro de 91, como eu já expliquei. Não pode esse reajuste agora ignorar que houve essa regra de equivalência salarial. Então vamos agora analisar a solução para o caso. O cálculo seria feito, vamos dizer, em 3 etapas, certo? A primeira vai considerar o valor do benefício da concessão até dezembro de 91, que é quando passou a valer a equivalência salarial, né? E aí o STJ diz que a equivalência salarial será feita atualizando o valor do salário de benefício até dezembro de 91. Portanto, não vai atualizar a renda mensal. Vocês viram que antes da Constituição Federal, o cálculo do benefício, a renda mensal inicial, pegava o salário de benefício, que ele era dividido, na verdade, né, porque até 10 salários mínimos tinha a primeira etapa, que era a parcela básica, depois a parcela excedente, né, de 10 a 20 salários, era a parcela adicional. E aí, então, o que o STJ está dizendo é que o salário de benefício será atualizado em número de salários mínimos até dezembro de 1991, para daí fazer o cálculo. Então, considera o número de salários mínimos do mês da concessão e atualiza até dezembro de 91. E a segunda etapa desse cálculo vai ser pegar o salário de benefício que estava indexado ao salário mínimo até dezembro de 91, vai passar a atualizar de janeiro de 92 até a data da emenda constitucional 20 e da emenda 41 pelos índices de atualização aplicáveis aos benefícios da Previdência Social. E aí, quando chega nessa data de cada uma das emendas, e aí se recalcula a renda mensal, mas utilizando o método de cálculo da época da concessão. E aí esse cálculo utilizará o salário de benefício atualizado, primeiramente pela equivalência salarial e depois pelos índices de correção a partir de janeiro de 92, como eu já expliquei. Será feito então um cálculo pelaquela regra lá da LOPS, né? Portanto, com a parcela básica e com a parcela adicional, e utilizando MVT, tanto o menor valor teto quanto o maior valor teto, né? E sendo que, nesse caso, aí já não vai utilizar aquele valor teto que existia antes da Constituição Federal. Agora o teto será o da emenda constitucional. Portanto, aqui, o maior valor teto será o teto de cada emenda, ou seja, na emenda constitucional 20 será R$ 1.200, na 41 será R$ 2.400, e o menor valor teto será a metade do valor de cada teto. Portanto, na época da emenda constitucional 20 será R$ 600, que é metade de 1.200, e na 41 será R$ 1.200, a metade de 2.400. Então houve aqui uma certa criatividade, né, na interpretação, porque para tentar compatibilizar a equivalência salarial com a existência das regras de menor valor teto. Então, por exemplo, no caso concreto analisado, que foi o caso paradigma, né? O acórdão recorrido tinha determinado o recálculo do benefício apurando uma média pura, ou seja, ele excluiu os MVTs, e o STJ determinou, então, que sejam aplicados os MVTs no cálculo. Feita toda essa explicação, a tese foi redigida nos seguintes termos: para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das emendas constitucionais número 20, 98 e 41, 2003, no cálculo devem se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão, menor e maior valor teto, utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto. Vocês veem que, apesar de o STJ ter mencionado no acórdão esse respeito à equivalência salarial e como deve ser feita essa evolução aqui, isso não veio explicitamente para a tese fixada, mas se você analisar todos os votos, né, foram nesse sentido, que era, na verdade, uma técnica de cálculo que estava num voto divergente
de um incidente de assunção de competência do TRF da 4ª Região. E, portanto, a tese fixada lá nesse IAC não foi nesse sentido aqui do STJ, que adotou, na verdade, o voto vencido no IAC. E o cálculo passou por todas essas etapas que eu falei aqui, mas no voto ele deu destaque, na verdade, para essa terceira etapa aqui. Portanto, a tese fixada deu destaque à terceira etapa do cálculo, que é a da aplicação da metade do teto de cada emenda como menor valor teto e o teto de cada emenda como maior valor teto. Sei que o tema aqui é um pouco complexo, né? Sempre falar sobre cálculos é um pouco complicado, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. E se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal e cliquem no botão de curtir para ajudar a difundir esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.